completa, equipe completa, vamos iniciar a nossa live de hoje, ok? Vamos, até porque, né? A semana passada o Instagram nos derrubou. Hoje vamos ficar atentos Hoje nós vamos ao derrubar o Instagram. Instagram, nós vamos derrubar o Instagram hoje. Esse menino hoje vai ver com nós. Vai ver o que é Verdade, outra coisa. verdade. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer estar com vocês novamente. Vou relatar um pouco, né? O que aconteceu a semana passada. Semana passada nós começamos a discutir sobre segregação e inclusão e falando de segregação. E o assunto, ele é tão abrangente, ele é tão importante que nós não conseguimos, né, chegar na inclusão. E foi muito interessante porque as pessoas queriam a continuação, eles queriam saber mais sobre o assunto. Em função disso, nós convidamos novamente, né, as nossas convidadas, né, Lúcia e Samara, para a gente prosseguir hoje nesse trabalho. E hoje vamos falar de inclusão. Eu vou fazer uma breve retomada do que aconteceu a semana passada, para quem não viu ainda a live da semana passada, que está gravada e está postada, tá? Semana passada, nós fizemos é, uma discussão, né, com a professora Lúcia e com a professora Samara sobre segregação. Começamos perguntando, né, discutindo segregação ou inclusão, o que temos, o que queremos. Ouvimos a opinião das duas e fomos escorrer sobre o que é segregação da pessoa com deficiência. Se elas percebiam na sociedade essas segregações e quais. Depois, nós fomos pensar, né, e discutir sobre que nós temos vários tipos de segregação. Segregação econômica, cultural, social, de gênero. E aí a gente vem, né, perguntar se existia pontos positivos na segregação. E foi muito rico essa discussão, porque quando a professora Lúcia falou sobre isso, a Samara começou a enxergar algumas coisas, falar de algumas coisas, né, pensar algumas coisas, que ela não tinha visto essa possibilidade, e ela conseguiu até enxergar pontos positivos também nesse momento. E aí nós falamos também dos pontos negativos de segregação, tá? E aí, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, agora adentrando na área da inclusão, falando de inclusão. Só para retomar, tá? Para quem está chegando agora, quem não viu ainda. Nós vivemos dentro da história das pessoas com deficiência, essa trajetória das pessoas com deficiência no mundo, e especificamente no Brasil, quatro grandes fases. A primeira fase é a exclusão, a segunda fase é a segregação, que é a fase onde as pessoas com deficiência são institucionalizadas. Isso significa o quê? Estão em instituições e, dentro das instituições, elas estão à parte da sociedade. Elas não estão dentro da sociedade. Depois nós temos a fase da integração e depois nós chegamos nos dias atuais, né, desde a década de 80, com a fase da inclusão. O que significa isso? Significa que a sociedade tem que se organizar para atender às necessidades, né, das pessoas com deficiência. É incluir, colocar dentro da sociedade, no trabalho, na cultura, no esporte, na educação, na saúde, em todas as áreas da, educação, da sociedade, nós temos que organizar a sociedade para receber as pessoas com deficiência, né, acolher e dar possibilidade dela ser cidadã, participar da sociedade como cidadã. Tá? Então, é neste caminho que nós vamos hoje com isso. Novamente, eu vou pedir a gentileza, né, para que Samara, né, nossa convidada, se apresente, tá? E depois que a Lúcia se apresente. Quem é Samara? Da onde Samara vem? Fala um pouco de você, Samara. Olá, gente, boa noite. Mais uma vez, gratidão, viu, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou formada em História, sou professora de História, né? Amo educação. E o meu primeiro contato com a inclusão foi aí há 3 anos, quando eu tive o meu Elton com T21. Até então eu achava que por estar na educação não tinha preconceito, entendia de tudo, né, do que é o ser humano. E o Elton me apresentou o mundo da deficiência, o Elton me apresentou o mundo da mãe hospitalar,
me apresentou o mundo da mãe de UTI. E então, aí o Elton partiu aos 7 meses e 26 dias por conta de uma cirurgia, porque ele nasceu com uma cardiopatia congênita grave. E desde então eu abracei a causa. Eu falei que o Elton, a missão dele aos 7 meses se encerrou e a minha ali começava. Passei a estar nas redes sociais para falar sobre a inclusão, sobre a síndrome de Down, sobre o luto do diagnóstico, sobre a luta da mãe no dia a dia, sobre a solidão da mãe atípica, né? Sobre o abandono do poder público com nossas mães, sobre o abandono do INSS. Então, abracei a causa, tudo graças a esse filho que eu fui presenteada há 3 anos atrás. Então, hoje eu tenho a causa da inclusão como meu objetivo de vida, né? Porque eu falei que é a forma que eu tenho de eternizar o meu Elton é trabalhar em prol das mães que estão recebendo esse diagnóstico e não sabem o que fazer, porque eu já passei por essa fase. E hoje eu sou muito feliz pela oportunidade de ter tido uma criança com T21 na minha vida e me tornar um ser humano, mais sensível e mais acessível também. Lúcia, por favor, se apresente. Boa noite, obrigada pelo convite novamente. É um assunto muito interessante, né? Eu sou fisioterapeuta por profissão, mas sou professora por função. Então, eu consegui conciliar as duas coisas, ser professora e fisioterapeuta. Na área de neurologia, que é a área que eu praticamente atuei a vida toda, tenho um mestrado em educação especial, no Departamento de Educação da Federal de São Carlos. A linha de pesquisa era o atendimento da criança especial. E meu doutorado foi na área de neurologia, mas foi uma outra vertente, era com pacientes com Parkinson e fiz na Faculdade de Medicina de Rio Preto. E sempre por estar trabalhando dentro da neurologia, por discutir muito com os colegas, inclusive sobre o assunto, né, a gente vai se atualizando, como disse a Samara, e vai entrando nesse mundo, às vezes, tão desconhecido para a gente e, ao mesmo tempo, tão conhecido e tão negligenciado pelo nosso desconhecimento. Né? Atualmente, eu estou como professora na universidade, como professora voluntária, né? Atuando nas mesmas linhas que eu fazia. Tá? Bastante experiência. Quando eu ouço a Samara falar, me remete a todas as mães que chegaram para a gente lá, né? Rapidamente, para não me alongar, a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás para saber como que era dado esse diagnóstico, quem dava esse diagnóstico e aonde era dado o diagnóstico. Para nossa surpresa, não tão surpresa que a gente já imaginava, mas o que nos assustou muito foi que a maioria dos diagnósticos foram dados no corredor do hospital e não pelo médico, por uma enfermeira. E via a situação, ia lá e falava. E aí veio o que a Samara falou, o que fazer? Vem o desamparo, o que acontece? Onde eu corro? Aonde eu vou buscar ajuda, mas não ajuda assistencialista, aonde eu vou me apoiar quando eu tenho um filho com um determinado problema. Né? Isso foi, durante todos os anos de profissão, isso foi muito latente. E essa pesquisa assim, deixou a gente bastante surpreso e assustado, né? Principalmente com quem estava dando o diagnóstico. Tudo que caiu meu áudio. Principalmente com quem estava dando o diagnóstico. Isso foi uma coisa assim extremamente assustadora para nós. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Samara. E agora a gente vai para as perguntas. Foram muitas perguntas, né, realizadas, e nós queríamos conversar sobre isso, tá? Para a gente poder avançar um pouco mais nas perguntas e atender o maior número de perguntas, na live de hoje nós vamos fazer perguntas diferentes para as duas convidadas. Não será como na anterior, tá? Eu vou perguntar inicialmente para a Samara, né? Samara, na atualidade, os textos legais, todos os textos, Constituição, LDB, Lei Brasileira de Inclusão, todos apontam a inclusão como direito da pessoa com deficiência e dever da sociedade em acolher, em implementar, né, a inclusão a todas as pessoas.
que você tem a nos dizer, Samara, sobre a inclusão vivenciada hoje na sociedade? Olha só, meninas, o que a lei é muito clara e eu bati muito nessa tecla na última live, né? Gente, o que nos ampara é a Lei Brasileira da Inclusão, é a Lei 3.146 de 2015, que ela é feita com base nos direitos humanos, né? E a Constituição também já nos dá o mesmo direito à vida, à liberdade, à educação e tudo. Então, a nossa lei veio só reforçar. Infelizmente, existe algo chamado comodismo e capacitismo. O que acontece? Quando eu não quero ter o trabalho de buscar informação, eu simplesmente digo que eu não sei como lidar com aquele problema e passo adiante. Essa tem sido a realidade das nossas escolas, infelizmente. Eu não sei, a escola não se adaptou. E é algo que eu bato muito nessa tecla, meninas. A Constituição é de 1988. Depois saiu em 2015 a Lei Brasileira da Inclusão. Quando que as nossas escolas vão estar preparadas? Nunca. Por isso, mães, o Ministério Público é o nosso caminho. É a nossa porta que temos que estar lá batendo diariamente. Então, não temos, porque o professor se acomodou na sua função, né? Então, eu estou acostumada a lidar com esse tipo de aluno, o outro que chega diferente, que eu preciso me adaptar a ele, que eu preciso buscar informação, porque é um direito dele ser tratado como igual, vai me dar um certo trabalho, então eu não quero para mim. Então, eu falo que o maior problema da educação é o comodismo dos profissionais que lá se encontram. Gente, e eu falo isso com muita dor na alma, porque eu sou profissional da educação, né? Então, isso é muito doloroso ouvir, mas essa é a nossa realidade. Como que eu pego um aluno e a primeira coisa que eu busco é o laudo? Tá, ele tem laudo. O que que acontece? Ah, mas ele não aprendeu por causa do laudo. Ah, mas ele não aprendeu por causa disso. E eu uso sempre Aqui no Maranhão, eu sou professora orientadora de Ciências Humanas, História, Geografia e Religião. Eu uso sempre duas frases. Quando você mora em um prédio e ele cai, a culpa é do morador ou é do engenheiro? Quando você vai no hospital fazer uma cirurgia e acontece alguma coisa lá e o paciente falece, a culpa é do paciente ou é do médico? Essa frase eu ouvi Mário Sérgio Cortella falar. E por que que quando o aluno não aprende? Por que que quando o aluno tem laudo, a culpa é do aluno e nunca do profissional que está lá? E em várias lives com várias professoras, o que que acontece? O comodismo é a falta de empenho, mesmo dos nossos profissionais de educação. Porque pelo tempo que a lei está aqui, em 1988, a escola hoje, em 2022, dizer que não está preparada para esse tipo de aluno, que é a frase mais usada, é um crime. É um crime. Quando você vai se preparar para esse tipo de aluno? O que esse tipo de aluno tem que fazer para você estar preparado? A lei diz: cuidador, professor auxiliar. A educação vem o recurso para que essa criança tenha o cuidador e o professor auxiliar. O que você precisa mais para estar preparado para respeitar esse indivíduo? Que paga imposto, que a família luta, que a família busca? Então, meninas, o que eu falo? Comodismo. Comodismo. Eu sair da minha zona de conforto e principalmente porque foi plantada uma ideia na cabeça dos educadores. Todos têm que aprender igual, pelo mesmo método e ao mesmo tempo. Não, ninguém aprende no mesmo tempo e no mesmo método. Não existe homogeneidade na educação. Cada ser humano é único. Cada experiência é única. Cada um tem uma forma de aprendizado. Por que que eu vou punir o meu aluno T21, o meu aluno autista, o meu aluno Asperger, o meu aluno com microcefalia, simplesmente porque ele não acompanha a classe? Porque vai me dar trabalho. Então, esse tem sido o maior obstáculo, os profissionais de educação entenderem que nós, educadores, somos ponte. Sim, nós não somos degrau, não somos montanha, nós somos pontes que ligamos a pessoa a um sucesso na vida ou a um fracasso. Que tipo de ponte eu quero ser?
que passagem eu permito para esse aluno, né? Então, eu decido se eu quero ser uma ponte de madeira, uma ponte bem construída, porque ele vai passar e eu sou a passagem. Agora, qual o meu compromisso de verdade com esses indivíduos que estão aqui? Obrigada, Samara. Então, a Samara traz, né, a inclusão na escola, ok? Lúcia, na área de saúde, que cuida de doenças, que cuida da reabilitação, de prevenção, o que você tem a nos dizer sobre a inclusão das pessoas com deficiência, quanto ao atendimento e o tratamento? Elas estão incluídas? Como que é isso na saúde, Lúcia? É um campo tão árduo quanto o da educação. E eu vou pegar uma carona, num gancho do que a Samara falou e que eu vinha falando na live anterior, né? Não existe uma receita de bolo para você trabalhar com ninguém. Se você não trabalhar, no nosso caso da reabilitação, neurologia, se você não trabalhar com a criança, com o ambiente e com a tarefa, você não consegue nada, né? Então, você tem um norte para seguir. Óbvio que você não vai fazendo tudo sem consequências. A gente tem métodos para seguir, a gente tem bases para seguir, mas isso não significa que todos têm que estar. Ai, gente, alguém despertou, desculpa. Isso não significa que todos vão ter que passar pelas mesmas características de exercícios, de tarefas ou o que for. Isso não é verdade, que é o que a Samara estava falando. Quando a gente pensa desse jeito, é quase impossível você enxergar a inclusão no sistema de saúde. Até porque a gente não sabe nem aonde o sistema de saúde está inserido no nosso país. Não dá para saber onde a gente está. Porque os nossos deficientes, estou dizendo mais as crianças, que é o que a gente está pensando aqui, elas são jogadas de um lado para o outro, sem saber, por uma hora corre para a educação, outra hora corre para a saúde, outra hora corre para a assistência. Então, é uma situação que, do meu ponto de vista, a inclusão fica muito, muito aquém do que o desejado. Profissionais capacitados a gente tem, mas nós não temos unidade. Aquela coisa de equidade, até entre os profissionais, não existe. Então, as famílias, as mães, as próprias crianças, elas ficam pulando de galho em galho onde elas ouvem, onde elas são indicadas a ir procurar apoio. Então, do meu ponto de vista, é o que eu falei na última live. Graças à segregação, que foi o ponto positivo, a fisioterapia surgiu. Por ser uma coisa que, a parte da normalidade, o reabilitador entrou. Né, e começou a entrar exatamente, primeiro pela neurologia, porque são aqueles excluídos. E aí nós fizemos o papel de trazer para dentro e trabalhar. Agora, a inclusão, ela não, dentro da reabilitação, dentro da saúde, ela não está muito distante da educação. Infelizmente, não está. Né? O que a gente não pode dizer, e isso eu falo porque estou dentro de uma instituição pública, eu acho que dentro do sistema único de saúde, a inclusão ela é muito mais perfeita do que a gente imagina em grandes centros de reabilitação. Nós temos profissionais na rede única de saúde, no sistema único de saúde, de extremas capacidades. Né? Só que as pessoas, por hábito, não olham para isso, e pela história de assistencialismo que a gente tem, parece que os nossos deficientes estão pedindo esmola, estão pedindo um favor quando é um direito. Né? Quando é um direito. Então, é muito difícil eu enxergar uma inclusão, e eu parto do princípio assim, a partir do momento, né, Samara, que você recebe um laudo, então que eu recebo uma criança com determinada deficiência, eu não posso fingir para essa mãe que essa deficiência não existe. Porque senão eu vou estar burlando as chances dessa criança se desenvolver. Eu tenho que dizer que é para essa mãe quais são as chances que essa criança tem. E até onde a gente pode ir com essas chances. Isso eu entendo como inclusão. A partir do momento que você faz de conta que não existe um problema, né, como disse a Samara, vamos enfiar na sala e tem que aprender o que está ali na sala. A partir do momento que você parte desse princípio, inclusive autoritário, né, o que vem de cima é o que vai permear todo o atendimento, a inclusão não acontece. Então, eu acredito assim, dentro da reabilitação, a gente já andou muito, já andou bastante.
mas ainda estamos muito distantes do que a gente gostaria que fosse a inclusão. A gente tem várias situações, vários sistemas, vários centros de reabilitação que fazem isso. Só que a gente é meio que acéfalo, cada um vai fazendo à medida que a sua região permite, à medida que a sua área permite, né? E a gente se esquece do nosso sistema único de saúde, que é fabuloso. Se você tem um trabalho preventivo de reabilitação, as chances de você ter problema depois que essa criança nasce, até a própria mãe emocional, é muito menor do que o diagnóstico aparecer do nada. Quer dizer, se não existe prevenção, que é um dos pilares, né? Como que a criança vai ser alfabetizada se ela não tem condição de alimentação? Quer dizer, se a gente não pensa em toda essa tríade, a criança, ambiente, tarefa, e aí tudo que a sociedade tem que fazer, é muito fácil você falar assim, a sociedade não aceita. Não, não é a sociedade que não aceita. Nós não estamos incluindo essa criança da forma como tinha que ter sido incluída. Por quê? Porque eu não estou enxergando o problema. Eu tenho, como terapeuta, tenho a obrigação de enxergar o problema. Porque é partindo desse problema que eu vou construir alguma coisa. Se eu faço, como disse a Samara, se eu entro no comodismo de achar que aquilo não é um problema, então a gente vai levando por comodismo profissional, a inclusão não acontece. Eu sou extremamente otimista. Eu enxergo a fisioterapia, principalmente em neurologia, cada vez mais inclusiva. Cada vez mais inclusiva. Só que ainda num trabalho muito braçal, dependendo sempre de que o profissional se disponha muito, ame a causa e não trabalhe a vida toda pela causa. Você pode até amar, mas não é só por amor que você faz. Então, é muito mais fácil você ficar no comodismo. E eu sempre digo isso. Não tem como você incluir uma criança com deficiência ou qualquer outro paciente com deficiência se você não acredita que ele tem uma deficiência. Ou se você não enxerga essa deficiência. Como que seu paciente vai evoluir? Como você vai incluir o seu paciente? Né? E como que essa família vai enxergar essa inclusão? Porque o processo também passa pela família. Se eu não tiver a permissão da família para fazer o trabalho que eu tenho que fazer, pensando em inclusão, em deficiência, em prognóstico, como é o que a gente trabalha muito na reabilitação, fica muito difícil você ter agregado a família com você. Né? Fica uma coisa acéfala, fica um falando A, outro B e nada acontece. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, sabe? A reabilitação, ela tem que passar pela tríade, criança, ambiente e tarefa. O comportamento que ela tem na casa dela, ele vai ser extensivo para a clínica dentro das regras da clínica. Eu não vou transformar a nossa clínica numa casa. Você não vai transformar a sua sala de aula, né, Samara, num quarto de brincar dessa criança. E aí a tarefa tem que ser condizente com o ambiente que ela está. E pertinente com o que a família também quer. E pode oferecer e pode, inclusive, receber. Porque às vezes fica muito difícil até essa família receber esse diagnóstico. E na neurologia, pelo menos aqui na nossa região, a nossa realidade é muito cruel. Né? O diagnóstico vem e eles aparecem assim, ó, o médico mandou fazer fisioterapia. É só fisioterapia que tem que fazer. Ou seja, a gente passa de um reabilitador para um santo milagreiro. É uma coisa absurda. E assusta muito, e é bem isso. Isso quando vem diagnóstico, né? Graças a Deus, agora o SUS cobre uma rede grande de exames, mas é muito comum a gente ficar sendo, a todo momento, sendo questionado pela família em situações que não somos nós que teríamos que esclarecer. E realmente a gente vira santo milagreiro. Então, do meu ponto de vista, existe a inclusão dentro da área de reabilitação, da saúde? Existe. O primeiro caminho que eu acho é conhecer o nosso Sistema Único de Saúde. Ele tem tudo. Tudo. Basta a gente conhecer, basta ter, que a Samara falou, basta você precisar e conhecer mesmo, no sentido de saber o que é oferecido para minha deficiência. Tá? E aí fica a critério
da família ou dos centros de inclusão. E eu sou otimista a ponto de dizer que a inclusão existe sim. Eu falei isso, graças a Deus, a segregação para a fisioterapia abriu uma porta gigantesca, né? E nós estamos fazendo o papel inverso. Ao invés de devolver a segregação, a gente está começando a incluir, né? É inadmissível a gente não pensar em inclusão quando você está trabalhando com uma deficiência. Pedindo só uma Só que eu licença. digo, os profissionais... Fala. Não, pode concluir. Porque, assim, o que você falou é muito interessante, Lúcia. E que você falou da gente conhecer o SUS, né, Marli? Um dos nossos objetivos como Unimúltiplas, como uma equipe que luta pela inclusão, é justamente mostrar para essas pessoas, para essa população, o quanto de serviços a gente já tem que são oferecidos. Quais os caminhos para elas chegarem lá, porque elas às vezes nem sabem. Às vezes esse diagnóstico caiu no colo ali, né, como num corredor, da forma que a gente está justamente falando aqui, e aí essa família não sabe nem o caminho. Esse é assim, ela falou, achei que é muito preciso a gente falar, que esse também é um dos nossos papéis. É o que a gente quer, né? A gente quer estar junto com vocês e com quem mais quiser chegar com a gente. Porque é justamente isso, é dizer que já existem, não precisamos inventar a roda. Já tem muita coisa que funciona. Precisamos trazer informação. E essa live também é esse objetivo, né, Lúcia? Desculpa interromper, mas eu acho que é muito pertinente esse momento. Foi preciso. Pode continuar. Foi preciso. E aqui uma mãezinha colocou aqui, não, muito boa live, porque está sendo muito esclarecedora. E essa é a questão, é quando você recebe a criança, você recebe o diagnóstico, você se vê sozinha, perdida. O que eu faço? Para onde eu vou? O que fazer? Essa é a maior susto da família. E o que eu falo como reabilitadora e como professora de fisioterapia, não adianta você fugir do diagnóstico. Não adianta você dourar o problema. Você tem um problema, só que esse problema tem que ter uma solução. A partir que eu faço uma analogia, Samara, ao professor que você fala na sala de aula que fica no seu comodismo. O fisioterapeuta também não é diferente. Para que eu vou, né, me dispor a gastar tanta coisa se eu posso fazer o que a gente brinca na fisioterapia de simplesmente dobra e estica? Dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica. Eu preciso dar função para as coisas. Agora, se eu não entendo, se eu como profissional de reabilitação não enxergo que existe uma deficiência e não faço essa família entender o que é o processo de deficiência, a chance de prognóstico dessa criança é muito triste. Porque é uma brincadeira de faz de conta. Eu faço de conta que estou tratando e a família aplaude achando que eu estou tratando. Então, a primeira, do meu ponto de vista como reabilitadora, fisioterapeuta, a primeira coisa que vai incluir essa criança com deficiência é ela tem uma deficiência. Não dá para fazer de conta que não tem. Seu filho é normal dentro do problema dele. O conceito de normalidade, do que é normal, do que é patológico, muda completamente nesses contextos. Porque se você chega e fala assim, seu filho realmente tem uma doença, você crava o futuro. Agora, toda doença tem um trâmite, quer dizer, ela tem um andamento, ela vai acontecer, ela tem começo, meio e fim. E você não pode se isentar disso. Muito cômodo eu falar assim, é só um atrasozinho motor, sabe? Eu não gosto muito de ouvir, me desculpe eu falar, você é muito franca, me irrita quando as pessoas falam, é só um cromossomozinho a mais. Não, gente. Isso é fazer de conta da doença. Não é. Só que da mesma forma como isso soa de uma forma até leve de se falar sobre a doença, você gera um estigma enorme nessa criança. Qual o grande estigma dessa? Se é só um cromossomozinho, eu sou incapaz, porque eu não venço esse cromossomozinho. Não, ele é um cromossomozão que não era para estar lá. E aí sim a criança sai, e a família sai do desespero, porque enxerga portas para ir, e não pessoas fechando as portas. Então eu costumo dizer assim, para incluir, do meu ponto de vista da fisioterapia, para incluir o deficiente, a primeira coisa que tem que ser feita é encarar a deficiência, o profissional, e ir buscar conhecimento sobre isso, que é o que a Samara falou. Você vai... Pode falar, aqui, ó, tentando me atrapalhar, me intrometendo, porque é um assunto assim que... Gente, eu falo assim, a Berta está aqui acompanhando, eu falo assim, gente, falou inclusão, parece assim, eu fico igual uma panela fervendo, sabe?
Fico borbulhando. Porque assim, eu falo assim, gente, quando a gente entender que inclusão é dar oportunidades iguais a todas as pessoas, independente da sua particularidade, acabou o segredo. O que que é? É dar oportunidades iguais a todos. Tá, exemplo. Eu, Samara, tenho descalculia. Eu tenho descalculia, é uma limitação minha, é uma deficiência minha, mas eu tenho eficiência em história, em direito e algumas coisas. O que que acontece? Eu sou obrigada a saber de matemática? Não, eu sobrevivo dando aula de história, que é minha habilidade. Entendeu? Então, quando você simplesmente reduz o ser humano àquilo que tem no papel aquele diagnóstico, você está tirando dele a oportunidade e as habilidades. Eu vou falar aqui, gente, no Dr. Zan, né? Que todo mundo conhece, é referência nacional e mundial em T21, onde ele diz que o neurônio da pessoa com T21 é uma árvorezinha com menos galhos. Ou seja, tem menos galhos. Eu preciso desenvolvê-lo para que ele possa ter mais galho. Tá. Ele vai ter galhos igual quem não tem uma alteração genética? Não, gente, não vai. E simplesmente falar que a trissomia 21 é só um cromossomo do amor lindo? Não é. O meu filho, ele tinha uma cardiopatia congênita, DSAV total, ou seja, o coração dele era um buraco, graças a T21. Então, assim, é como nós estamos aqui falando. O diagnóstico existe, o diagnóstico é real. Temos que entender, temos que aceitar e temos que interferir. Eu sou uma defensora de protocolos na educação e na saúde, porque o Brasil é um Brasil dos Brasis. É um país continental com diferença no atendimento. A partir do momento que os profissionais e nós, familiares, entendemos que na limitação dele ele é ilimitado, ou seja, eu vou fortalecer suas habilidades, ele vai se dar bem. Eu sou um exemplo disso e temos vários exemplos disso. Ninguém é bom em tudo. Todos nós temos deficiência. Agora, quando nós começamos a padronizar, é normal, é anormal, é assim, é assado, primeiro, eu nem estaria aqui. Porque a obesidade é algo anormal, o ser gordo é fora do padrão, o não saber matemática está fora do padrão. Então, quando nós começamos a entender que o ser humano é único em todas as suas formas, e ele tem capacidade, porque ele tem habilidades, pronto, acabou as barreiras. Caiu tudo por terra. Desculpa a intervenção. Muito Não, mas obrigada. eu acho que é exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Gente, A partir do momento que eu tenho o diagnóstico, acabou. Eu vou atrás de como isso funciona no diagnóstico. ok. Não adianta eu fingir de conta, fazer de conta. Lúcia, me dá licença. Infelizmente, eu vou ter que parar. A gente pode, fica à vontade. Nós ficaríamos aqui mais uma semana inteira falando do assunto, tá? Então, eu estou colocando para todos que tem muitas outras perguntas. A gente vai continuar com essas perguntas pelo Instagram durante toda essa semana, né? Próxima semana tem uma outra live. Então, para fechar, eu vou convidar a Paloma, né, para fazer o agradecimento aos nossos convidados em nome da equipe e apresentar a equipe, tá? Então, agora é com você, Paloma. Eu nem espero ser convidada, já começa a falar, né, Marli? É porque é exatamente o que a Samara colocou aqui. A gente fica assim, borbulhando mesmo, quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala, né, de algo que realmente a gente está lutando e nadando, parece que a gente está nadando contra todos, né? E realmente, quando a gente vive um diagnóstico, quando a gente tem um diagnóstico, parece que a gente, né, tem uma missão, muda um pouquinho disso. E aí a gente tem, bom, gente, nós da equipe Unimúltiplas somos imensamente gratas a vocês pela parceria, pelo carinho, por ter voltado aqui para dar uma continuidade para todo mundo que ficou aqui na expectativa, né? Terminou, caiu com tudo, e vamos correr aqui para não cair de novo. Agradeço imensamente, Samara, seu carinho, a sua fala, que gostoso te ouvir, né, ver e saber o quanto o Elton fez diferença na sua vida, né, ele veio realmente para te trazer e trazer para todo mundo que aproveita dessa fala, desse trabalho.
Lúcia, que carinho, que gostoso ouvir você falando disso. E é isso que a gente precisa de franqueza. A gente precisa de franqueza na deficiência. A gente precisa falar o que está acontecendo. Olha, são essas dificuldades, são essas debilidades, mas são essas habilidades. E é isso que a gente precisa, ser franco com o nosso paciente, com o nosso cliente, com o nosso aluno, porque é isso que vai nos mover, né, para realmente dar continuidade ao trabalho e achar a debilidade e trabalhar nela. Então, achei as falas, assim, ó, se complementar de uma forma incrível. Muito obrigada por essas falas. Nós, da equipe Unimúltipla, somos profissionais que acreditamos nisso, nessa união, saúde e educação. E vocês estão aqui representando esse elo, né, que é a saúde e a educação. É o que a gente acredita. A sala de aula, com o trabalho, né, da fonoaudióloga, da fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional, essa união, porque a inclusão ela é transversal, ela não é reta, ela não é linear, enfim, ela é transversal. Ela vem atravessando todos os campos de desenvolvimento. A equipe Unimúltiplas acredita nisso. Somos um conjunto de 10 profissionais entre saúde e educação, que se encontrou nos trabalhos da vida, acreditando nisso, nessa diferença. Eu falo com as mãos, né? Tô vendo aqui, eu me vendo aqui, eu falo, Jesus, deixa as pessoas tontas. Mas a gente acreditou nisso, se uniu, acreditou que essa escuta, essa dar voz a essa família, essa franqueza com a família, ir na escola, ir no terapeuta, ir na casa, fazer esse conjunto, participar da TPC, né, Marli? Trazer esse conjunto, buscar parcerias com pessoas que estão querendo fazer a diferença também, outras que ainda não conhecem também querem fazer parte disso. Então, esse trabalho que a gente, olha, eu tô me sentindo impressionada. É muita coisa boa para falar em pouco tempo, gente. Mas a equipe Unimúltiplas, ela está aqui para realmente fazer diferença. Atuamos em clínicas diferentes, em espaços diferentes, graças a Deus, porque assim a gente pode levar um pouquinho disso para cada lugar que a gente passa. E a gente se juntou para estudar, para buscar, para trazer informação, desde o lazer, educação, saúde, trazer o que o SUS oferece, o que o município tem de graça já para essas pessoas, o que está pronto. O que a gente tem buscado é isso, fazer parcerias com outras instituições para que a gente consiga dar acesso para essas pessoas. Olha, às vezes elas chegam lá carregadas de um diagnóstico, e quando a gente chega, de repente a Marli acolhe essa pessoa para realmente direcionar. E é isso, gente. Estou muito grata por poder estar aqui com vocês. Que fique gravado esses momentos, que a gente tenha muitos outros, a gente possa trocar. Muito obrigada, meninas, de coração mesmo. Foi muito gostoso entrar um pouquinho aí na vida de vocês. Eu fico aqui me coçando também enquanto vocês falavam. Até falei, para mim é difícil ficar aqui, né? E eu fico até com expressões, mas agradeço muito. Foi rico demais e a gente falaria aqui o mês inteiro, se deixasse. Um grande beijo para todo mundo que participou, quem mandou as perguntas, quem ainda quer mandar. Ai, quero vocês no meu contato diário. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E siga a equipe Unimúltiplas pelo Instagram. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Samara. E até a próxima terça-feira para falar. Boa noite. Obrigada, Inês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.